Olá, todo mundo. Eu sou a Juliana, sou sócia na área trabalhista do Azevedo 7 e hoje a gente inaugura uma série especial com entrevistas desse projeto de profissionais do escritório, mas não só do escritório, vocês vão entender em breve. É um novo formato desse projeto que já está no seu 7º ano, é a 7ª edição, que visa celebrar essas mulheres super competentes, profissionais, na área do direito, mas não só, também, em comemoração e celebração ao Dia Internacional da Mulher. Então, esse ano, a gente vai inaugurar uma revista eletrônica, serão 6 edições semanais, que além das entrevistas, vão ter também artigos e análises, além de dicas culturais. Então, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e na mídia do escritório, para não perder nada desse conteúdo que está sendo preparado com muito carinho pelas sócias, advogadas e estagiárias do escritório das 3 unidades, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. E hoje eu estou com 2 pessoas que são muito queridas para mim, especiais, que é a Juliana, minha xará, então eu vou chamar de Ju ao longo da conversa, e a Lamis, são diretora e gerente jurídica da MERS. Meninas, muito obrigada, prazer em ter conosco. É um bate-papo, é uma coisa para ser fluida, como a gente sempre foi, né? Então, de novo, agradeço a presença de vocês. Nós é que agradecemos, imagina. E queria começar ouvindo um pouquinho de vocês, compartilhando um pouquinho a experiência que vocês têm profissional, mais com esse ramo que vocês atuam hoje. Legal, dentro de medicina estética, que é um ramo que tem crescido bastante, né? Mídias sociais, a gente falou de mídia social aqui para divulgar. Como é que vocês veem a atuação do jurídico e, sobretudo, do compliance dentro de uma governança neste segmento, os desafios que vocês poderiam compartilhar conosco? Então, vamos lá. Primeiramente, obrigada por nos ter aqui hoje, né? Para nós é uma honra, um prazer. E é assim, né, Ju? Na verdade, eu vou completar 5 anos à frente da diretoria Latam de Legal Compliance e Data Privacy. Então, hoje eu sou responsável pelo Brasil, que é a nossa maior operação da Merz Aesthetics Latam, e nós temos também afiliadas na Argentina, Colômbia, México, e temos uma unidade de negócios que nós chamamos de PB, que são os nossos parceiros distribuidores, que atendem 11 países. E como que eu vejo hoje, né, conciliar a área jurídica com compliance, com proteção de dados, na verdade já é um desafio por si só, pela carga de trabalho que isso representa, mas eu acho que, na verdade, essas áreas hoje, elas precisam ser vistas como áreas estratégicas, e não mais aquela área reativa que fica ali no back-office apenas recebendo consultas e respondendo às demandas. Então, eu brinco que o nosso desafio, né, o meu e o da minha equipe, é de nós estarmos sempre à frente. E eu digo que nós não somos parceiros de negócios, nós somos negócio também, porque uma empresa que atende, né, as regulações, a regulamentação, é uma empresa que acaba tendo uma vantagem competitiva. Mas claro que isso é um desafio. Lamis, sua visão disso tudo? Eu concordo muito com a Ju, acho que a MES está posicionada dentro de um mercado super regulado, né, que é o mercado farmacêutico, mas posicionada dentro da área de estética. Então, a gente tem aí algumas questões diferentes, alguns pontos que ainda não foram regulados. Então, eu acho que o desafio também é a gente encontrar soluções criativas para a gente auxiliar o negócio a crescer, a se sustentar no longo prazo, sem deixar também de pensar estrategicamente e minimizando os riscos. Na verdade, tudo que acontece de novo e essa inovação está aí, inteligência artificial para nos desafiar em todos os segmentos, né, nos causa um certo desconforto na exata medida em que a gente precisa se antever, né, para não ser, como você bem disse, uma questão de parceiro, mas efetivamente o negócio. Né? E daí, pensando um pouquinho nesse aspecto de conformidade, vamos dizer assim, para pegar um termo que é bem afeta ao compliance, na experiência de vocês, do dia a dia que vocês têm, como é que, puxando a sardinha para o meu lado, que eu obviamente sou da área trabalhista, como é que vocês veem essa questão da cultura, da conformidade e a gente criar boas práticas com os empregados?
né? Então, dentro do setor de vocês, vocês têm pessoas que acabam divulgando e fazem o negócio acontecer em termos de produto e serviço, né? Como é que vocês veem assim, as principais dificuldades, esse caminho da inteligência artificial, a vontade de tudo postar nas redes sociais? Como é que vocês enxergam tudo isso? De fato, nós estamos diante de uma nova era, né? Nós estamos vivenciando isso. Então, o que eu digo é, o que servia antes, hoje já não necessariamente nos serve. E aí entra essa parte da criatividade, né? Mas lógico, com consciência, porque a gente não pode fazer qualquer coisa. Com relação à compliance, o que a gente procura fazer? Nós entendemos hoje que simplesmente você ter uma política que o funcionário vá lá e leia, e muitas vezes ele nem entende, porque é uma linguagem tão rebuscada que não serve de nada, isso não adianta. Então, hoje a gente busca de formas diferenciadas fazer com que o compliance realmente seja parte do negócio da empresa. Então, nós temos alguns projetos como podcasts com pessoas do negócio diretamente, falando sobre a importância estratégica da área e como eles enxergam isso. E também agora, mais recentemente, nós lançamos o nosso último projeto que parte de seriados que são famosos, ou seja, uma coisa que todo mundo gosta, conhece, então, de uma forma leve, associando aos conceitos de compliance. E está tendo uma repercussão super bacana. Então, assim, eu quero saber agora o que a gente vai fazer de diferente, porque eu falei, para nós, advogados, é um desafio você buscar soluções, assim, diferentes, né, Lamis? A gente fica sempre tentando trazer essas soluções criativas. E a parte de mídias sociais nos traz também uma outra dificuldade, porque muitas vezes a regulamentação ela não acompanha a velocidade da vida, né? Então, redes sociais, inteligência artificial, e aí o papel do advogado interno, não somente na área jurídica, mas também no compliance, na proteção de dados, é tentar preencher esses espaços com o melhor do conhecimento. E eu ainda tenho esse desafio de tentar buscar harmonizar isso com as diferentes legislações dos diferentes países e alinhada à cultura e aos princípios da empresa. Então, é interessante. Para fazer uma política global, né? Como exato, sempre se quer, exato. que encaixe todas que as peças. sirva a todos, né? Que faça sentido, porque, de novo, não adianta ser uma coisa só na teoria. Como é que é para você, Lamis, no Brasil? No Brasil, os desafios eles se repetem, né? A gente vê que os problemas que a gente enfrenta no Brasil são muito parecidos com os problemas que a gente enfrenta nos outros países da América Latina. Mas eu acho que um ponto muito interessante que a Ju comentou é sobre essa necessidade que nós vimos de inovar dentro do departamento jurídico de compliance. Então, um projeto muito legal que a gente conseguiu trazer para a região foi o de transformar as nossas políticas regionais em legal design. Né? Então, trazer essa linguagem jurídica de compliance para algo mais palatável para os nossos colaboradores foi algo que surtiu muito efeito, teve uma visibilidade, uma aderência muito positiva, porque as pessoas realmente passaram a se interessar pelo conteúdo das políticas e conseguem acessar essas informações de uma maneira mais fácil. Então, a gente deixou o juridiquês de lado, partiu para uma parte mais marqueteira, vamos dizer assim, para trazer essa linguagem de forma mais acessível para os nossos colaboradores. Isso é bacana. E me faz fazer um ponto de conexão. A gente fala de inovação, de inteligência artificial e como a gente se reinventa dentro de um modelo que sempre foi muito quadradinho do jurídico, né? Sim. Mas aí a gente também não pode deixar de esquecer o que nos fez chegar até aqui. Né? Então, dúvida. todo este repertório que nos faz permitir ter um posicionamento, às vezes, mais disruptivo, mais criativo, mais inovador, mas que tem uma base, né? E uma solidez naquilo que veio de outros momentos dentro daqueles contextos. E daí um pouquinho de cada uma de vocês, como é que é esse histórico, como é que é esse posicionamento de carreira? Na área jurídica, obviamente, nessa condição de mulher, porque também é esse o objetivo desse especial, enaltecer um pouco a questão da mulher. Queria que vocês contassem um pouquinho dessa carreira, dessa jornada percorrida, como tudo isso também é uma bagagem para vocês conseguirem hoje inovar.
Bom, eu já com 25 anos de carreira, o que eu posso falar é que é uma construção, e essa construção ela acontece diariamente, então não tem nada que seja dado, né? Todos os dias são novos desafios. Eu passei por várias fases, então assim, tive meus filhos, naquela época eu optei por interromper minha carreira, e foi uma decisão bem difícil, porque eu achava que se eu parasse eu nunca mais ia voltar. Até cheguei a fazer outros cursos, o que foi bem interessante e me ajuda, na verdade, até hoje, mas não adianta, né? Uma vez advogada, sempre advogada, então tenho isso correndo aqui nas minhas veias, no sangue, mas é uma construção, eu acho que a gente já caminhou muito. Eu tenho prazer e orgulho de trabalhar numa empresa onde a questão do papel da mulher na liderança não fica só no discurso. Então, hoje nós temos 70% da nossa liderança é feminina. Então, até pelo ramo que nós atuamos também, né? Claro que os homens também fazem tratamentos estéticos, mas isso para mim é muito importante. Então, eu sempre procurei fazer escolhas orientadas para isso, onde eu acreditasse que eu teria chances de crescimento sendo mulher, porque é isso, a gente tem que realmente se posicionar e eu acho que a gente já caminhou bem, como eu disse, mas tem muita coisa ainda a ser conquistada. Com certeza. E para mim, uma coisa que foi muito especial, eu tive a minha filha há um ano e meio, mais ou menos, e uma coisa que foi muito bacana para mim foi retornar de licença maternidade, de saber que meu lugar estava ali aguardando por mim. Então, tive um acolhimento maravilhoso dos meus colegas quando eu retornei de licença. E tive o reconhecimento da minha liderança, recebi uma promoção num período de retorno de licença maternidade, que é algo que geralmente não se espera do mercado como um todo, né? A gente sabe que a posição da mulher ela acaba sendo um pouco mais complicada nesses quesitos e foi muito bacana para mim ter esse reconhecimento, saber, como a Ju bem comentou, que isso não fica só no discurso, então é algo que a empresa pratica realmente. E também, por outro lado, o retorno dessa licença para mim, de início, me causou um pouco de insegurança, no sentido de será que darei conta desse meu novo papel de ser mãe e retomar aí a minha carreira. E tudo deu muito certo, né? Tem dado muito certo todos os dias, com muito esforço, muita dedicação. Mas é muito importante saber o quanto a empresa realmente pratica isso, é uma verdade absoluta para nós lá na Meta. Agradeço imensamente vocês Não, aqui, foi eu muito é que bom agradeço. tê-las, Muito obrigada, compartilhar. obrigada pela parceria, viu? Eu que agradeço novamente e terem tempo de dedicação para conversar conosco. O objetivo é realmente a gente poder compartilhar, inspirar as pessoas, sem dúvida, né? Porque no final do dia todo mundo faz parte de uma grande comunidade e se a gente não tem trocas, é o que a gente estava conversando antes, a gente não sobrevive. Então, mais uma vez, obrigada. A gente que agradece. Obrigada a você, Ju. Obrigada pelo convite e pela parceria de sempre, que você nos assessora muito bem. Obrigada.